Olá, criançada em casa! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Befa, da Igreja Batista Redenção, e estou aqui de volta para continuar estudando com vocês a Palavra de Deus, sim, a Bíblia Sagrada. E nós estamos estudando o livro de Esdras, lembram? Semana passada estudamos o capítulo 5 e hoje vamos estudar, olha só, Esdras 6. Então pegue a sua Bíblia e abra lá no livro de Esdras, que fica lá no Antigo Testamento, no capítulo 6. E vamos ver o que aconteceu. Vocês lembram que o povo de Deus estava tentando reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém, que tinha sido destruída. Mas sempre aparecia alguém para atrapalhar. E na semana passada eu falei de 2 homens que passaram por ali. Na verdade, eles moravam naquela região e vendo toda aquela obra, não gostaram nem um pouquinho. Esqueci de falar o nome deles, né? É bem esquisito. Era Tatenai e Setar-Bozenai. Tatenai, Setar-Bozenai. Tatenai, Setar-Bozenai. Esquisito, né? Você conhece alguém com esses nomes? Nem eu. Bom, mas Tatenai e Setar-Bozenai tinham até escrito uma carta para o rei do pedaço naquela época. Eu falei para vocês disso, lembra que eles mandaram uma carta lá para o rei que estava mandando, que estava governando, que estava reinando ali naquele período. Quem lembra o nome desse rei? Começa com um D. Vocês lembram? Eu vou escrever aqui para vocês lerem. E se você não lembra, você vai saber agora, tá bom? O nome do rei que recebeu a carta de Tatenai e de Setar-Bozenai era Dario. Dario, o rei Dario. E lembram que na carta, os dois relataram que os judeus tinham explicado que o rei Ciro, que tinha reinado muitos anos antes, vou escrever o nome dele aqui também, Ciro, tinha ordenado que o templo fosse reconstruído e tinha até dado dinheiro para que os judeus reconstruíssem o templo ali do Deus verdadeiro em Jerusalém. Então, quando Dario ficou sabendo disso, ele deu a seguinte ordem: quero que pesquisem nos arquivos e nos registros da Babilônia se isso é verdade. Vão e vasculhem, leiam todos os arquivos, todos os registros, todas as anotações. Então os seus servos saíram procurando os rolos e mais rolos e liam e começaram a procurar tudo que eles podiam, todos os rolos, porque naquela época não tinha livros, eles escreviam em pergaminhos assim, que ficavam enroladinhos, e eles começaram a procurar e pesquisar, até que encontraram um rolo que tinha registrado exatamente o que os judeus tinham dito, que tinha registrado que o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, havia mandado reconstruir o templo em Jerusalém, para que ali fossem oferecidos sacrifícios. Então, o rei Dario, que tinha recebido aquela carta, anunciou para todos exatamente isso. Assim como o rei Ciro tinha ordenado, eu ordeno que ninguém deve atrapalhar a construção dos judeus. Ouviu, Tatenai? Ouviu, Setar-Bozenai? Fiquem longe dos judeus. E os dois tiveram que sair de fininho, porque o rei Dario disse que se alguém atrapalhasse e alterasse a ordem dele, ia ser morto. Então, ninguém mais atrapalhou. E o rei Dario disse mais: além disso, nós vamos ajudar a construção. Vamos dar novilhos
que é o filhinho da vaca, vocês sabem, né? E carneiros, carneirinhos. E também vamos dar, se eles precisarem, azeite para o povo, para os judeus. E também vamos dar vinho, se eles pedirem. Também vamos ajudar com sal e trigo, assim que eles pedirem, se eles precisarem, se os sacerdotes ali dos judeus precisarem de qualquer uma dessas coisas, deve ser entregue a eles imediatamente por ordem minha, pois eu sou o rei Dario e estou mandando fazerem isto. Ninguém deve atrapalhar e vamos ajudar. Tudo será pago com o dinheiro do rei, com o dinheiro do reino. Nossa, crianças, que legal! Esse trecho da história de Israel, que está lá em Esdras, nos ensina uma lição muito importante, que é essa daqui, ó. Deus manda nos governantes. Vamos ler junto comigo? Vamos ler, ó. Deus manda nos governantes. Governantes, você deve saber, é uma pessoa que manda nos outros, né? Que, por exemplo, o presidente, o prefeito, até a sua mãe, o seu pai na sua casa são governantes, porque eles mandam e falam tudo como vai acontecer aí na sua casa, né? Eu espero, né? Que eles façam isso. Mas com essa história nós aprendemos que é Deus quem manda em todo governante, toda autoridade. Já aprendeu essa palavra? Toda autoridade, toda pessoa que está liderando, que manda em outras pessoas, é mandado primeiro por Deus. Por quê? Porque Deus está acima de toda autoridade e é Ele que coloca cada pessoa nessa posição de poder. Assim como o rei Dario e o rei Ciro, que eram reis, e foram usados por Deus para que a obra de Jerusalém e do templo não parasse, mas continuasse e fosse concluída. Deus manda em todos os governantes. Você não precisa ter medo do que irá acontecer, do que o presidente, o prefeito ou até alguma outra autoridade que tenha poder sobre você, o seu pai, a sua mãe. Deus é que manda em toda a autoridade e Ele, se você tem alguma súplica a ser feita para alguma autoridade, ore primeiramente a Deus. Se você tem passado por alguma injustiça por causa de alguma autoridade, lembre-se que é Deus que manda em tudo, em todos, até mesmo nos mais poderosos reis, porque Ele é soberano, Ele é o dono de tudo. E assim, como Deus usou Dario e Ciro para que a construção, a obra continuasse, eles continuaram construindo, até que o templo ficou pronto. Tudo isso sendo animados por Ageu e Zacarias, aqueles dois profetas de quem eu falei semana passada, né? E aí, então, quando o templo ficou pronto, eles fizeram uma grande festa e celebraram e ficaram muito felizes porque Deus tinha mudado o coração dos governantes e tinha dado força para que eles terminassem aquela grande obra, aquela grande construção. E assim termina o capítulo 6. E o versículo que ilustra essa verdade que nós aprendemos hoje está lá em Provérbios 21, 1. Olha só. Vamos ler junto comigo? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Vamos ler agora pensando, entendendo bem devagarinho, como ribeiros de água. Você já viu um ribeiro de água? Um rio bem pequenininho? Assim é o coração do rei na mão do Senhor. Então tá falando assim que o coração, que a vontade do rei é igual a um ribeirinho de água, que o inclina a todo o seu querer. Se você coloca umas pedrinhas assim no rio, você consegue mudar a posição da água, se ela vai para a direita ou para a esquerda. Se você coloca um obstáculo, alguma coisa, a água muda o seu trajeto. E assim é o coração dos reis. O coração dos reis, ele se inclina, ele vai mudando de acordo com o querer do Senhor. Então, o que o Senhor quer é o que vai no coração dos reis, é o que os reis vão fazer, tá bom? E esse versículo está lá em Provérbios 21, 1. Hoje não temos mais reis,
Mas qualquer autoridade, qualquer pessoa que mande em outros, lembre-se, Deus manda nessa pessoa. Ele está acima de tudo e de todos. Descanse e confie no Deus que entregou o seu Filho para nos salvar. Ele nos ama imensamente. E aqueles que creem no seu Filho, Jesus Cristo, Salvador, que morreu na cruz pelo seu e pelo meu pecado, são filhos desse Senhor maravilhoso. Então, vamos ficar tranquilos, sabendo que Ele está no comando de tudo, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje e eu aguardo você na nossa próxima aula e também aguardo o seu versículo, hein? Um beijo, tchau, tchau!